Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus neste momento, em Atos capítulo de número 17. Atos capítulo de número 17, abramos a palavra de Deus. Eu vou ler do verso 1 até o verso 21. Tema desta noite, transtornando o mundo. Transtornando o mundo. Atos 17, eu leio do verso 1 ao verso de número 21 da palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a balandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detência a partir de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertavam na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer este tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Até o verso 21. Oremos. Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Edifica-nos, ó Deus. Queremos aprender de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, tema de hoje, transtornando o mundo. Você leu comigo lá no verso 6, no finalzinho do verso 6, ao fazer menção de Paulo e Silas. Veja no texto que Paulo e Silas chegam
em Tessalônica, depois são enviados para Bereia, em seguida para Atenas. Mas lá em Tessalônica, no versículo 6, ao fazer menção de Paulo e Silas, de Jason e demais cristãos que ali estavam, usaram esta expressão: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Eles estão transtornando o mundo. Ao olharmos para o versículo 21, vai dizer que ali em Atenas agora, todos os de Atenas, todos, e os estrangeiros que residentes em Atenas, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Veja que Atenas não era uma cidade pequena, Atenas era uma cidade grande, era uma cidade de destaque, ali havia adoração a inúmeros deuses, havia uma idolatria reinante em Atenas, mas agora todos que moravam em Atenas, como está escrito aqui, todos que moravam em Atenas não cuidavam, todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Quais eram essas novidades? O que está acontecendo aqui? O que nos foi dito? O que foi falado? O que Paulo e Silas falaram? Timóteo, aqui cita também Timóteo no versículo 14, pregando, ministrando, ensinando. Jason, seus irmãos, diz o verso 6, Jason e alguns irmãos perante as autoridades foram levados. Eis que tem transtornado o mundo. Chegaram até aqui. Transtornando o mundo. Transtornando o mundo. Ao olharmos para este texto, nós percebemos que transtornar, deixa eu dar a definição, primeiro significa cuja ordem foi modificada, está desorganizado, o aspecto foi alterado, desfigurado, que está perturbado, fora do seu juízo normal, confuso ou perturbado. Estes que estão trazendo uma desorganização, modificando o nosso pensamento, alterando o que nós temos, desfigurando, perturbando, tirando fora do juízo, trazendo confusão, perturbação em tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que assimilamos, está gerando uma confusão na nossa mente, e nós não estamos entendendo. Então este é o significado da palavra transtornar. E os residentes de Atenas, de Bereia, de Tessalônica, estavam dizendo que a igreja da época havia transtornado o mundo. Todo o conceito que eles tinham, toda a filosofia que eles tinham, estava caindo por terra agora, diante do ensinamento destes grandes homens de Deus, desses grandes servos de Deus. Veja que nesse transtornar, fica uma pergunta. Qual é a pergunta? Como eles conseguiram transtornar o mundo? E ao olhar para o texto comigo, você vai perceber que ali no texto havia, verso 4, uma numerosa multidão. Multidão já é uma palavra importante, e aqui dá uma ênfase ainda ao dizer que a multidão era numerosa. A multidão era gigantesca, eram muitas pessoas. E vai dar alguns destaques que ali havia também mulheres distintas. Além das mulheres distintas, havia mulheres de alta posição, mulheres bem colocadas na sociedade, mulheres que tinham cargos importantes na sociedade. Vai falar de Damaris, ou Dâmaris, que era também, participava do Areópago, mulheres de destaque importante. Havia ali filósofos, epicureus, estoicos, diz o verso 18, pessoas de conhecimento, pessoas de estudo, pessoas que sabiam o que estudavam, não eram pessoas incultas, não eram pessoas iletradas,
não eram pessoas assim sem nenhum conhecimento, que nunca passou por uma escola, mas eram os filósofos. E os maiores filósofos, epicureus, estoicos, eles estavam ali e todos eles estavam sendo transtornados. Todos eles estavam questionando, falando das coisas que Paulo ensinava. Ali havia Dionísio, o Areopagita, no verso 34, e Dâmaris, no verso 34 também, que já citei sobre ela, estava ali. Veja então, meu irmão, minha irmã, perceba comigo, não era qualquer pessoa não. Além da multidão, numerosa multidão, pessoas de alta posição na sociedade, estava sendo impactado, estava sendo transtornado, estava admirado, eles estavam admirados diante do que estava acontecendo naquele momento. Mas a pergunta é, como eles conseguiram transtornar o mundo? Em primeiro lugar, porque, veja comigo aqui, por não perder a essência. Eles não perderam a essência. Por não perder a essência. Por não perder a essência, conseguiram transformar o mundo. Você vai concordar comigo ao acompanhar a pregação. Eles estavam voltados para a essência. A Bíblia nos chama, avisa, que nós somos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho de Jesus. Nós aprendemos que devemos pregar o Evangelho em sua essência. Jesus disse em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando a guardar as coisas que Jesus ensinou, a promessa da presença dele, estarei convosco todos os dias. Nós somos enviados a pregar o Evangelho, a essência do Evangelho. Agora acompanhe comigo aqui, Paulo, o apóstolo, ele tinha pouco tempo, certamente você acompanhou na leitura, as perseguições que se levantavam contra o apóstolo, as pessoas se levantando e Paulo tendo que ser levado de uma cidade para outra, para não ser morto, para não ser assassinado. Então Paulo tinha pouco tempo. E ao olhar comigo no versículo 2, o verso 2, verso 2 vai dizer, Paulo, segundo o seu costume, ao chegar em Tessalônica, veja lá, foi procurá-los, aonde? Na sinagoga dos judeus. E por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo tem 3 sábados. Se você continuar lendo, senhor, a senhora, continuar lendo, depois vai dizer que ele foi levado para Bereia, porque as pessoas queriam matá-lo. Ali, alguns, da malandragem, do verso 5, promovidos de inveja, os judeus promovidos de inveja, assaltaram até a casa onde eles estavam, querendo matar a Paulo, mas já tinha sido levado para Bereia. Em Tessalônica, ele tem 3 sábados. E diz aqui o verso 2, a palavra-chave do verso 2 é esta aqui, arrazoou, argumentou, indagou, questionou, ensinou, ademoestou, tudo está ligado ao arrazoar. Arrazoou com eles, diz o verso, acerca das Escrituras, acerca da Bíblia. Eu tenho pouco tempo, então o pouco tempo que eu tenho, eu vou anunciar para vocês a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. Quando ele chega em Bereia, de igual forma, vai à sinagoga, está arrazoando a Bíblia. Quando chega a Atenas, vai à sinagoga, vai ao Areópago, nas praças, pregando, ensinando a palavra do Senhor. E o que Paulo está ensinando? Ele está ensinando, irmãos, aqui, a essência da palavra. Ele não perdeu a essência. Eu estou aqui em Atenas,
aqui em Bereia, aqui em Tessalônica, e eu quero anunciar para vocês o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para vocês a palavra de Deus, é o Evangelho. E nós encontramos o mesmo apóstolo dizendo para nós em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, este poder de Deus, aqui eu coloco para você, para a salvação, este poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, vai dizer lá, primeiro do judeu e também do grego, mas é o poder de Deus para salvação, está ali, salvação, né? Salvação. Eu quero anunciar o Evangelho, eu não tenho tempo a perder, eu quero pregar para vocês o Evangelho. Quando olhamos para Atenas, a idolatria reinante, a idolatria que ali havia, deuses e mais deuses, altares e mais altares, Paulo fala, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu estou ensinando, é o Deus que eu estou pregando, eu quero falar dele para vocês. E veja, irmãos, e percebam comigo aqui, neste poder que Paulo prega, nesta unção que ele prega, vai gerar um resultado. E qual fora o resultado? Se você olhar em 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10, verás o resultado. 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10, eu vou até ler para você aqui, eu leio rapidamente, vale a pena ler. Veja, e você vai ficar admirado, você vai ficar abismado, boquiaberto, assustado, admirado, e será levado a glorificar a Deus. Veja lá, eu leio 1 Tessalonicenses 1, 2 até o verso 10, eu leio rapidamente. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, da firmeza da sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vocês foram eleitos, vocês reconheceram a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Assim sabeis como ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vocês. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra de Deus, pois que em meio de muita tribulação, mas receberam com alegria do Espírito Santo. De sorte que vocês vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha o que diz agora. Porque de vocês, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte, todo lugar, se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha agora, a tal ponto de nós, apóstolos, ministros, não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos proclamam, anunciam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como vocês, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, Jesus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja, 1 Tessalonicenses, eu li verso 2 até o verso 10, do seu primeiro capítulo, aqui da palavra do Senhor nosso Deus, eu li para você, e aqui nós temos esta bênção, esta igreja dinâmica, esta igreja que tornou modelo, esta igreja que se tornou uma potência. Eu pulo aqui para você e já mostro aqui os destaques de Tessalônica: fé operosa, amor abnegado, firmeza, tornou modelo para as demais,
a forma como receberam a palavra. Eles receberam a palavra de Deus, exatamente, como palavra de Deus. Não como palavra de homens, mas no poder do Espírito Santo. E são transformados, tornaram-se modelo, igreja modelo, para todos os crentes. E Paulo fala assim, ó, não sou eu que estou dizendo não, em todo lugar está repercutindo a fé de vocês, em todo lugar está falando, o povo está falando como vocês estão vivendo, porque vocês deixaram os ídolos, converteram ao Deus vivo e verdadeiro, abandonaram a idolatria, agora são servos de Deus. E olha, nós, apóstolos, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja o resultado, os destaques da igreja de Tessalônica, esta igreja que recebe a palavra de Deus. O que chama atenção, irmãos? O que chama atenção? Quantos sábados Paulo pregou em Tessalônica? 3. 3 sábados. 3 sábados que mudou uma cidade. 3 sábados que mudou uma igreja. 3 sábados que mudou uma vida. 3 finais de semana que transformou num pleno avivamento, no gigantesco avivamento, porque Paulo pregava a essência. Paulo pregava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E você percebe também aqui, os irmãos de Bereia, Atos 17, versículo 11, está escrito aí, e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois ouviram a palavra com toda a alvidez, examinando dia a dia as coisas, para verem se eram de fato assim. Então esses irmãos de Bereia agora, eram mais nobres, porque receberam com avidez, examinando todos os dias, aquilo que o pregador falou, será que é bíblico? Aquilo que o apóstolo pregou está na Bíblia, aquilo que aquele homem falou é bíblico. Então diz aqui que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles tinham um compromisso com a palavra, um compromisso com as sagradas escrituras. E a nobreza de uma igreja, a nobreza de um povo está no seu compromisso com o santo, sagrado evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu afirmo para você, Paulo, ele era um homem que estava transtornando o mundo, porque ele pregava a essência, ele pregava o evangelho. Nós já vimos aqui o que acontece em Tessalônica, a mudança de Tessalônica, a renovação em Tessalônica, porque Paulo, tendo pouco tempo, ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao evangelho. O pastor David Wilkerson é um pastor americano, ele tem uma igreja, a igreja nos Estados Unidos, Times Square, ali está a igreja dele. Ele escreveu mais de 30 livros de recuperação de drogados e viciados, jovens vitoriosos, e ele disse assim, este grande pastor: os pregadores não sabem mais o que pregar. Se pregam isso, ofendem a um grupo. Se pregam aquilo, ofendem a outro grupo. Ele diz, companheiro, esqueça o que o povo diz e pregue a palavra de Deus. Olha o que ele disse. Lá dos Estados Unidos, Nova York, ele disse, os pregadores não sabem mais o que pregar. Se fala de tal assunto, ofende um grupo. Se fala de outro assunto, pode ofender outro grupo. Ele fica saber o que eu vou pregar. E ele fala, esqueça, pregue o que a palavra de Deus ensina. Pregue a palavra de Deus. Charles Spurgeon disse, a igreja não determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. A igreja não determina o que a Bíblia ensina, mas é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores em Londres, Tabernáculo Metropolitano de Charles Spurgeon, uma igreja que cresceu
maravilhosamente. Charles Spurgeon era um jovem de 20 e poucos anos, já era o pastor titular da igreja, e a igreja cresceu de forma fantástica, fenomenal. É chamado príncipe dos pregadores, pela forma como ele pregava, pela forma como ele expunha com facilidade as escrituras, ganhou muitas almas para Jesus. Depois que ele morreu, seu filho assumiu o pastorado da igreja, depois o filho saiu, um outro pastor americano assumiu o pastorado da igreja, mas não tinha tanta firmeza na palavra, era mais mensagens de autoajuda, eram mais mensagens de cunho emocional, e acabou destruindo a igreja. E o pastor Peter hoje é o pastor da igreja desde 1971, que veio para renovar a igreja e trazer de volta a igreja, o Tabernáculo Metropolitano de volta às origens da palavra de Deus. Se você for a Londres, assista o culto no Tabernáculo Metropolitano. Você vai entrar no tabernáculo, terá um fone de ouvido para português, um fone de ouvido para ouvir em francês, e é pregação em inglês ali, Tabernáculo Metropolitano, Charles Spurgeon hoje, pastor Peter Master é o pastor titular. Veja que, e Charles Spurgeon dizia isso, a igreja não determina o que a Bíblia ensina, mas é a Bíblia que determina o que a igreja vai ensinar. Outra frase de Charles Spurgeon: eu tenho ouvido, não traga religião para a política. Ele diz, é precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos. Os homens, como um candelabro. Traga a Bíblia, para que as pessoas se comprometam com a Bíblia. Fidelidade à palavra, fidelidade ao Evangelho de Jesus. Ele ainda diz, um dia será necessário usar um microscópio. Você conhece o microscópio? Usar um microscópio para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Um dia será necessário usar um microscópio. Está lá, microscópio. Para quê? Para encontrar um grão de evangelho em dezenas de sermões. Porque os sermões não têm evangelho. Muitas mensagens não têm evangelho. Aí não gera mudança, não gera renovação, não gera transformação, não gera vida nova, não gera reconciliação com Deus, aproximação de Deus, porque está deixando de haver evangelho em muitas pregações. Outra frase dele, peguei várias dele, agora essa é de John Stott, depois eu volto a Spurgeon, tem outras aqui. O que mais precisamos hoje em dia, ele falava sobre esse assunto, John Stott dizia, é necessária a pregação fiel e expositiva da santa palavra de Deus. O pastor Hernandes fala de alguns pregadores que leem o texto na hora de pregar e nunca mais volta no texto. Nem sabe para onde foi e esqueceu o texto. Deixa o texto de lado. Não está na Bíblia, não tem evangelho. E John Stott, ele dizia que a pregação expositiva, fiel à Bíblia, tem que ser anunciada em nome de Jesus, tem que ser proclamada em nome do Senhor. Então veja comigo em primeiro lugar aqui, como eles conseguiram transtornar o mundo? Porque não perderam a essência. Nós estamos pregando o Evangelho. Charles Spurgeon é atribuído a ele também aquela frase, chegará o dia em que, ao invés de haver pregadores nos púlpitos, haverá palhaços trazendo entretenimento ao auditório. Entretenimento, ao invés da santa pregação da palavra do Senhor. Veja os pregadores do passado, veja Calvino, veja Lutero, veja os grandes reformadores, Billy Graham, grandes homens, como eles pregavam o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, e como a igreja era naquela época, e como o mundo era transformado naquele momento, como as coisas aconteciam, como as coisas evoluíam, porque a graça de Deus era derramada, porque eles estavam na essência. Eu repito, antes de mudar de ponto, aqui diz, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Em segundo lugar, irmãos, por revelar a verdade absoluta. Paulo falava assim, eu quero revelar para vocês, revelar a verdade absoluta.
Aqui nós temos uma câmera, né? Para trazer uma filmagem e para revelar para todo mundo, desde lá de cima, uma verdade absoluta. Por revelar a verdade absoluta. E qual é a verdade absoluta? Veja comigo Atos 17, versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Expondo, demonstrando que era necessário que Cristo padecesse. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? O que Paulo está ensinando? O que Paulo está revelando? Primeiro, ele está revelando a nossa total incapacidade, conforme Romanos 7,11, de alcançarmos a salvação. Nós somos incapazes. Nós somos pecadores. Não temos poder para alcançar a salvação. Jesus teve que vir. Ele está revelando que em nós, segundo Romanos 7,13, há dentro de nós a nossa malignidade, a maldade. Salmo 51, o salmista fala, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Então nós somos pecadores por natureza. Nossa incapacidade de alcançar a salvação, a nossa malignidade, carnais, vendidos à escravidão do pecado, Romanos 7,14, a Bíblia diz que somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Ela fala que estamos mortos espiritualmente, Romanos 7,9, nossa morte espiritual. Então nós não podemos receber a salvação. Se eu estou morto espiritualmente, sou vendido à escravidão do pecado, sou maligno, a malignidade dentro de mim, incapaz de ser salvo. Então por causa disto, foi necessário que Cristo viesse a esse mundo. Não está dizendo aqui o texto sagrado? Olha lá, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse. Por que ele morreu? Ele morreu por causa do teu pecado. Ele morreu por causa do meu pecado. Aí nós vamos à palavra do Senhor, e ela vai nos ensinar alguns textos, Romanos 3,23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Efésios 1:8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vocês, não é das obras, para que ninguém se glorie. Lá em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus. 1 Timóteo 2,5, há um só mediador. Atos 4,12, debaixo do céu não existe outro nome, pelo qual importa que você seja salvo. O nome é Jesus, então por Jesus veio por causa de vocês. Ele veio por causa dos bereanos, ele veio por causa dos tessalonicenses, ele veio por causa dos de Atenas, ele veio por causa de nós. Ele veio por causa do nosso pecado, da nossa transgressão. Então foi necessário que ele morresse. E se ele não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele teve que morrer naquela cruz. Por isso foi necessário. Jesus não morreu porque ele queria morrer, não. Ele morreu porque foi necessário. Não tem nada para fazer aqui na terra, no céu, estou aqui no céu tranquilo, os anjos cantando, Gabriel, Miguel voando para lá e para cá. O trânsito celestial estava muito em paz, muito tranquilo. Vou lá na terra dar uma morridinha. Não tem nada para fazer, vou lá dar uma morridinha. Não, ele veio por causa do seu pecado. Era necessário. E Paulo está dizendo isso, irmãos tessalonicenses. Vocês precisam abandonar o pecado. Vocês precisam aceitar Jesus. E veja aqui, agora volta às frases de Spurgeon, que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. O Alan tem outra versão dessa interpretação, depois pergunta para ele, tem uma outra boa também. Mas aqui, veja que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado, estou em paz com o pecado, é dormir a caminho do inferno. Você quer dormir a caminho do inferno? Esteja em paz com o pecado. Quer fazer a oração da morte? O que é a oração da morte?
Já viu a oração da morte? O Pai Nosso, para muitos, é a oração da morte. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. E se você não libera perdão, você não é perdoado. Você fez a oração da morte, a oração da condenação de morte. Porque se Deus não te perdoa, você está lascado. Perdão da expressão. Deus não te perdoa, já era. Tem que receber o perdão de Deus. Mas receber o perdão tem quebrantamento. Você ora, perdoa como eu perdoo. Se não perdoa, você vai ser perdoado. A oração que é uma sentença de morte. E aqui, Charles Spurgeon está dizendo que Deus nos conceda que não venhamos a ficar tranquilos com o pecado. E Paulo está dizendo, é necessário que Cristo viesse, que Cristo padecesse. E diz mais, a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios. Por quê? Pois se Deus não poupou nem seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, foi imputado a ele, o que Deus fará com as pessoas que pecam deliberadamente? Se Deus não poupou o seu próprio filho, cujo pecado foi-lhe imputado, não era dele, o que Deus fará com aquele que peca deliberadamente? Então veja que a Bíblia está nos orientando, através dos pregadores, sobre o pecado. Não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Devo ser santo para o bem dele, Jesus. Bem como posso viver em pecado quando ele morreu para me salvar dele? Como posso viver em pecado quando ele morreu para me salvar dele? Meu melhor amigo morreu por causa do meu pecado, Jesus. Como posso viver em pecado quando ele morreu para me salvar do pecado? Enquanto Roma queimava, Nero tocava música, diz Spurgeon. Assim são alguns pregadores. Enquanto as almas estão se perdendo, ficam falando coisas secundárias, coisas sem proveito, coisas sem valor, mensagem de autoajuda, mensagem de fortalecimento, enquanto tem que pregar o Evangelho. Quem brinca com o pecado, quem está em pecado, quem não abandona o pecado, não verá a glória de Deus, não há de entrar no céu de Jesus, não há de morar no céu, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele faz com que Deus vire o rosto para não nos atender, para não nos socorrer, para não nos ajudar. Por isso devemos levar muito a sério o pecado. Jesus morreu por causa do nosso pecado. Ele verteu o seu sangue por causa do nosso pecado. E Paulo está dizendo, olha, era necessário que Cristo padecesse, como foi necessário que ele ressurgisse. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, um capítulo inteiro, sobre a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre as coisas do mal, e nos deu vitória, e nós hoje não precisamos viver em pecado. Romanos 7 fala da pecaminosidade, mas Romanos 8 entra falando da nossa santificação. Já agora não há, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que o pecado gerou, o sangue de Jesus resgatou. E nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, transformados pelo sangue do Cordeiro. Então veja, irmãos, que hoje nos púlpitos odiernos, muitas vezes não se fala em pecado. Não confronta o pecador com o seu pecado. Não diz, se você continuar nesse pecado, você vai morrer. Não quer morrer no pecado? Tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender do pecado, tem que abandonar o pecado, tem que buscar a palavra de Deus, tem que se comprometer com a palavra de Deus, enquanto há tempo, porque se a pessoa quer viver de qualquer jeito, ela vai dançar. O evangelismo explosivo é um título que se dá a um método de evangelismo que faz duas perguntas. A primeira pergunta é, se você morresse hoje, você iria para o céu? E a segunda pergunta, ao chegar no céu, Jesus lhe perguntar, o que devo fazer? Ou por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Ah, porque eu sou bonzinho? Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz nada errado? Não, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Fui regenerado, transformado por Jesus. Por isso hoje eu posso adentrar as moradas celestiais. É isso, irmãos. E veja que Paulo está dizendo, Tessalonicenses, olha,
Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus justo. E você lê lá a carta aos Tessalonicenses. Abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E estão servindo ao Senhor. Mas nós não podemos estar tocando músicas quando a alma se perdendo e falando de coisas secundárias. Todo cristão deveria dizer para uma outra pessoa: você está pronto para a eternidade? Você está pronto para morar no céu? Como é que está a sua vida com Deus? Sua vida de santidade, consagração, de pureza? Está vivendo o caminho do Senhor? Está brincando com o pecado? Quem brinca com o pecado acaba ficando e perdendo a bênção do Senhor. Pois a seriedade na vida cristã, comprometimento com Deus, porque isso, meu amado irmão, minha amada irmã, custou o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Veja que o pastor Augusto Nicodemos, ele disse: há muitos suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados, mãos levantadas ao alto, mas há pouco arrependimento, pouco quebrantamento, pouca convicção de pecado e pouca mudança de vida e santidade. Levanta as mãos ao alto, suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, mas não há quebrantamento, arrependimento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Mudança de vida e santidade. Não adianta erguer as mãos e continuar em pecado. Jeremias fala sobre isso, né? Aquelas pessoas que a igreja dizia assim: templo do Senhor é este, templo do Senhor, estamos salvos. Aí vem a Bíblia e diz assim: mas para continuar pecando lá fora? O lugar de santificação, lugar consagrado ao culto, é um lugar para dizer estou salvo porque estou aqui dentro? Não. Você vive lá fora a vida cristã, entra aqui para cultuar, para adorar, para bendizer ao Senhor em nome de Jesus. Então veja, irmãos, o que falta hoje nos dias atuais: quebrantamento, arrependimento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Não é, eu vi o Senhor, eu entrei num êxtase espiritual, pegou a unção da lagartixa, sobe pelas paredes, cai, o pastor orou e eu caí, o pastor orou de novo e eu levantei. Não, mas é como mudou de vida. Se isso acontecer, aconteceu, mas como mudou de vida? Uma vez eu estava pregando numa cidade, em Serra Negra, uma cidade, eu falei até o nome dela, né? Na hora da oração, umas 50 pessoas caíram. Eu falei, cair, depois levanta, né? Mas eu orei para eles levantar transformado, mudado. Não adianta cair, tem que levantar bem mudado. Fui no monte orar, beleza, mas como voltou do monte? Transformado, quebrantado, buscando mais santidade, mais intimidade com Deus. Esse povo aqui, irmãos, está buscando santidade com Deus. E Paulo está dizendo, olha, era necessário que o Cristo, padecesse e ressurgisse dentre os mortos, verso 3. Ele fala, o Cristo. Não é qualquer pessoa, é Cristo, Jesus. É o Filho de Deus. Ele teve que morrer. Ele está impactando o mundo, transtornando o mundo. Em terceiro lugar, irmãos, por conhecer a Jesus. Por conhecer a Jesus. Veja o versículo 3 comigo. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e surgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo. Este é o Cristo. Este é o Cristo. Este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Eu estou anunciando para vocês Jesus. Eu estou anunciando para vocês o Cristo. Este é Jesus. Ou seja, irmãos, Paulo dizia, eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele é Jesus. Por ter tido uma experiência pessoal com Ele.
por ter tido uma experiência de transformação com Ele, a caminho de Damasco, como diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Paulo, respirando ainda ameaça de morte contra o povo de Deus, dirigiu-se à sinagoga, pediu carta para prender os cristãos, mas a caminho de Damasco, ele teve encontro com Jesus. Agora ele fala, irmãos, este é Jesus, Ele é o Cristo, é Ele que morreu por vocês, para que vocês possam viver uma nova vida. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é preciso saber quem é Jesus. É preciso saber quem é Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 29 em diante, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse, após mim vem o varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele, irmãos e irmãs, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Mateus 16, 15 a 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste texto, Jesus havia perguntado, o que o povo está dizendo ser o Filho do Homem? Uns falam que é Elias, Malaquias, Jeremias, algum profeta. E vós, quem eu sou? Tu és o Cristo. Você sabe quem é Jesus? Você já teve um relacionamento com Jesus? Já entregou a sua vida para Jesus? Já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Já abandonou os teus pecados por causa de Jesus? Está vivendo a santidade por causa de Jesus? Comprometido com Jesus Cristo? A Bíblia diz, palavra, dizia a mulher samaritana, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele é o Salvador, Ele é Jesus. Veja que Paulo está dizendo aqui, amados, este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. É Ele que vocês precisam conhecer. Não importa o que os filósofos estão dizendo, os epicureus, estoicos estão dizendo aí, não importa o que está sendo ensinado no Areópago, mas o que a palavra de Deus está ensinando é Jesus, que venceu a morte, que não foi pego, ficou no túmulo, mas ressuscitou e vivo está. Ele quer hoje se relacionar com você. Ele quer hoje transformar a sua vida. Ele quer hoje o teu coração. Ele quer hoje a tua alma. Ele quer hoje o teu ser. Renda-se a Ele. Entregue-se a Ele. Submeta-se a Ele. Mateus 27, 54 vai dizer, o centurião disse, centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor, disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus já preso naquela cruz, vertendo o seu sangue, verdadeiramente, diz o centurião, este é o Filho de Deus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Tuas obras não lhe salvam, nossos feitos não nos salvam. Se nós pudéssemos ser salvos pelos nossos feitos, pelas nossas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, bastaria sermos bons. Mas a nossa malignidade, pecaminosidade, a nossa depravação, nossa morte espiritual, nos impedia de alcançar a redenção, a salvação. Ele teve que vir, ele teve que morrer. E Paulo fala, varões atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque este a quem vocês estão aí adorando sem conhecer, ao Deus desconhecido, é este que eu estou anunciando para vocês. Paulo não foi trabalhar sobre filosofia, ideologias, Paulo foi no Evangelho. Porque é o Evangelho de Deus que transforma, é o Evangelho de Deus que muda, é a essência do Evangelho.
As igrejas hoje precisam voltar à essência da pregação, o evangelho cristalino de Jesus. Voltar a pregar a santa palavra de Deus, não coisas superficiais, coisas que não adiantam nada, que não somam em nada, mas a palavra de Deus em nome de Jesus. Há muitos lugares, irmãos, que não tem Bíblia, tem shows, tem eventos, shows e mais shows, celebridades, artistas, mas não tem Bíblia, não tem palavra do Senhor, não tem a Sagrada Escritura. Nós precisamos voltar ao Evangelho. E olha, perceba comigo novamente, 3 sábados, pregando o verdadeiro Evangelho. A revolução que foi em Tessalônica. Chega em Bereia, os bereanos ouvem Paulo fala, peraí, eu vou conferir aqui, ver se está certo. Não dá crédito a qualquer pessoa não. Ah, mas fulano de tal que falou, não importa, está aqui na Bíblia, vou ver na Bíblia. Não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja ensina, já dizia Charles Spurgeon, né? Então eu vou na Bíblia, eu vou na palavra de Deus, eu vou na Sagrada Escritura, porque eu quero ficar na palavra, eu quero ficar na Bíblia, eu quero ficar nas Sagradas Escrituras. E quando eles viveram assim, amados, foi dito deles, foi anunciado deles, foi falado deles, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também até aqui. Você quer transtornar o mundo hoje? Fique no essencial. Revele a verdade absoluta. Conheça quem é Jesus. Quer ver como o diabo contra-ataca? Como o diabo contra-ataca? O diabo odeia a Bíblia. O diabo odeia que alguém leia a Bíblia, venha ler a Bíblia. O diabo diz que aquele que lê fica louco. O diabo diz isto. O diabo diz, não leia a Bíblia. O diabo odeia Jesus. Tudo que fala de Jesus, o mundo hoje quer descartar. Não quer saber de Jesus. Salvação não quer saber, porque a vida é aqui, o paraíso é aqui, o lar é aqui, tudo termina aqui, é aqui. Importante é ter saúde, né? Importante é ter saúde. Não, importante é ter a salvação. Paulo diz que o exercício físico tem pouco proveito, o espiritual tem muito proveito. É a salvação em Cristo Jesus. Mas o mundo não quer Bíblia, não quer Jesus, não quer pregação. O mundo quer mensagem de autoajuda, quer mensagens motivacionais, quer piadas, quer entretenimento e não quer o verdadeiro Evangelho. O que sustenta, o que fortalece é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Spurgeon, uma outra frase dele, eu leio bastante Spurgeon, outra frase, Charles Spurgeon, ele disse assim: o maior engano do diabo hoje é achar que promover entretenimento vai alcançar pessoas para a salvação. É engano do diabo achar que promover entretenimento vai ganhar pessoas para a salvação. Quando prega-se a palavra, digo eu agora, as pessoas vão se converter, as pessoas vão mudar de vida. Depois temos brincadeiras, acampamentos, tantas coisas, mas não é entretenimento que aproxima, é a pregação cristalina da palavra de Deus. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, tinha uma frase que dizia assim: no ano tal, tente e invente. Era uma frase que tinha na televisão, se alguém lembra disso, muitos anos, tente e invente. Aí um pastor idoso, velhinho, ele dizia assim: no ano tal, nem tente nem invente, seja apenas um bom crente. Seja apenas um bom crente. Seja um cristão. Quando alguém ouvir de você, fale: este está transtornando o mundo, este está mudando o mundo, que é fiel à palavra, à pregação da santa palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.